Boa noite, bom dia, depende da hora que vocês estão assistindo aí. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Espero que o áudio esteja bom. Pelo que eu estou vendo aqui, estou tendo um bom retorno. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente dar continuidade do que foi dito no nosso último encontro virtual. Calma aí. Hoje eu vou começar com essa imagem. A gente falou sobre Caravaggio na aula passada, mas é muito importante para a gente dar progresso. Depois que a fotografia ela chega impactando o universo das artes visuais, a gente precisa entender o que vai acontecer no meio acadêmico, né? Que é onde, filosoficamente, as artes são estudadas. E, muitas vezes, os paradigmas são do que é arte, do que é belo, muitas vezes são ditos pelos acadêmicos. Dessa forma, a gente precisa lembrar que na época do final da Idade Média, início do Renascimento, início da sociedade moderna, os artistas, a arte era altamente influenciado pelo positivismo. O que isso quer dizer? Que as imagens realistas, as imagens com mensagens claras e com virtuosismo técnico eram imagens muito prezadas. Então, o Caravaggio correspondia bem à pintura acadêmica. Aí, eu posso até mostrar alguns outros exemplos anteriores ao Caravaggio. Vocês podem notar que a fisionomia do ser humano, a anatomia, até mesmo a profundidade das imagens, dos cenários, elas são muito referentes à antiguidade, à cultura greco-romana. Isso vai nortear o academicismo, a arte clássica, que a gente chama. Só que lá na frente, a gente vai ver figuras como o próprio Courbet, desculpe passar as imagens um pouco rápido, mas eu quero chegar no Courbet aqui. A gente falou sobre Courbet no nosso último encontro virtual, e o Courbet, por mais que ele tratasse de assuntos da realidade, ainda dentro do formato acadêmico, bem aceito, a pincelada dele começou a ser transformada, como a gente viu. Era muito mal vista no meio acadêmico, inclusive ele foi impedido de participar de alguns salões de arte, e visto que ele tinha uma condição favorável financeira, ele conseguiu alocar um prédio ao lado do salão, que ele foi dispensado, convidou outros artistas que também foram dispensados, a maior parte do realismo francês, e essa exposição fez mais sucesso do que a exposição promovida pelo meio acadêmico, pelos circuitos de artes vigentes da época. Lembrando que a fotografia está chegando, contemporâneo a Courbet. A gente está falando de 1800, quase 200 anos depois de Caravaggio. E a pincelada vai começar a criar esse impacto e a gente vai chegar na fotografia. A fotografia, como a gente pode ver, ela é um retrato do momento, do instante. É um clique em que a relação de luz daquele momento ela é gravada ad eterno. Se a gente puder entender que quando a gente está num estúdio, como no Caravaggio, controlando a luz, a gente tem toda a vida para fazer uma pintura, por exemplo. A gente pode tirar várias fotos durante horas, que o resultado vai ser semelhante. Agora, quando a gente está sob efeitos da luz do sol, quando a gente fala sobre capturar um instante do dia, um momento em que a luz se reflete só naquele instante, a gente começa a perceber que a fotografia dá uma conta maior do que a pintura, que exigia um tempo maior ali para aquele momento ser capturado. De certa maneira, alguns pintores começaram a perceber esse desafio de pintar a luz do sol, e esse desafio relacionado à fotografia
que eles começaram a experimentar uma pintura rápida dos efeitos luminosos. Aí a gente está falando dos impressionistas. Para vocês terem uma ideia, o impressionismo ele rompeu com os meios completamente com o meio acadêmico da época, mas trouxe à luz da ciência, por exemplo, estudos sobre a ótica, sobre a psicologia, a neurociência. Isso vai criar impactos. A gente está falando da virada do século XX, do 19 para o 20. Então, eu preciso mostrar o Pissarro, por exemplo, que é excelente impressionista. Ele tem uma pintura muitas vezes associada ao pontilhismo, onde a luz ela é posicionada exatamente naquele local daquela pincelada. Lembra que eu falei sobre a estilização da pincelada? Então, os impressionistas vão sacramentar um estilo de pintura influenciado pela fotografia, que vai romper com os meios acadêmicos da época, abrindo as portas para as vanguardas europeias. Lembrando que a gente está em 1800, 1900, né? Então, a gente tem que pensar também Brasil. Será que isso está impactando a cultura brasileira? Ainda diria que não, mas fotógrafos já estão viajando para o Brasil, já estão trazendo, conversando com artistas brasileiros que aqui fazem ainda um estilo clássico de arte, barroco, rococó, ainda muito associado ao Caravaggio, por exemplo. Então a gente pode perceber que esse movimento vai impactar o Brasil um pouco mais à frente. A gente vai entrar mais profundamente nisso. Mas por enquanto, além do Pissarro, olhem, notem essa arte do Pissarro, onde algumas pinceladas de azul ao lado de pinceladas de vermelho, ao lado de pinceladas de lilás. O contraste entre as cores, as relações entre as cores vai formar a imagem como um todo. É aí que o estudo da ótica vai ser, o impressionismo vai servir ao estudo da ótica. Vocês estão no 9º ano. Eu acredito que vocês já devam ter aulas de química e talvez de física de ótica, talvez até já devam saber como funciona uma câmera fotográfica, por exemplo, uma caixa preta, enfim. Se vocês não souberem, mais à frente eu vou publicar um vídeo aqui de como funciona uma câmera fotográfica para vocês entenderem essa relação da luz e da revelação da foto, que era um processo químico, né? Que inclusive tem a ver com oxidação, por isso que as fotos são reveladas em salas escuras, porque a luz do sol oxida o nitrato de prata, né? Criando manchas no papel. É assim que a revelação vai acontecer nessa época, principalmente. E justamente a fotografia só se populariza por causa da velocidade da revelação da foto e da invenção da máquina fotográfica. Porque ela já existia antes, só que eram processos praticamente que estavam na mão de alquimistas. Cada um tinha um método, o resultado saía muito, digamos assim, deixar a desejar. E então a fotografia só vai surgir mesmo, só vai se popularizar com os Daguerre, os irmãos, e a máquina fotográfica chamada daguerreótipo, que é o primeiro modelo que vai surgir. E os impressionistas eles vão ser tão rejeitados assim no meio acadêmico que as primeiras exposições de arte vão ser aonde? Em salões de fotografia. São os fotógrafos que vão estender a mão e vão entender a profundidade do estudo dos impressionistas. A gente não pode deixar de falar de Renoir. Olha a pincelada, como ela representa, ela está muito mais preocupada em representar os efeitos da luz do que, de fato, a minuciosidade dos detalhes. E a pintura impressionista vai prevalecer dessa forma. Essa arte do Renoir, eu gosto de mostrar e eu gosto de desafiar vocês para olhar fixamente no olho dessa mulher. Se vocês mantiverem fixamente, não olhem para o entorno, não olhem para o rosto, olhem para o olho. Fixando o olhar nela, todo o restante, o que a gente chama de visão periférica, ela se completa. Os detalhes ficam, digamos, em segundo plano, tanto para o nosso cérebro
quanto na pintura. Então, o foco do olho nessa pintura, ele é genial, porque ele começa a mostrar que não a arte, ela não termina só no quadro. A arte termina no olho do espectador. E é com essa pintura que a gente encerra o encontro de hoje. Eu acredito que vocês devem estar até mais curiosos para ver mais algumas pintores. Nos próximos encontros eu vou poder mostrar o Degas, que tem uma pintura que lembra um pouco até o Caravaggio, mas ele recorta, ele tira, ó, a mão do cara está para fora do quadro. Vocês podem notar que o enquadramento, olha como é que ele tira algumas bailarinas da cena. Então, o enquadramento dele é muito mais fotográfico do que dos pintores que buscam uma composição onde as imagens ficam mais centralizadas no quadro. E aí vocês vão poder ver também o principal nome, Monet, o nome do instante dos pôr do sol mais bonitos e o cara que originou o nome impressionismo, graças a uma tela dele, que se chamava Impressões do Sol, e foi muito criticada pelo meio acadêmico. Eu vou falar sobre isso melhor no nosso próximo encontro. Boa noite, bom dia e até a próxima. Valeu. Deixa eu